Cara, já é assim, aqui, 10ª tentativa de gravar esse vídeo. Não tá dando. Eu vou tentar pela última vez. Se for, foi. Se não for, tá tudo bem. Hoje eu queria conversar sobre pessoas intensas demais. Pessoas que sentem demais. Pessoas que, enfim, que eu sou e às vezes é muito difícil das outras pessoas que não são entender a gente. E também a gente entender as que não, né, enfim. Porque pra mim, a vida, se ela não for intensa, se ela não for vivida, assim, com todos os meus sentimentos, com todos os meus burburinhos, ela não tem graça. Só que a intensidade, ela gera muito sofrimento. Principalmente quando você faz ela às cegas, né? Porque como ela gera tanta felicidade, tanta coisa, às vezes você vai começando a perder o tato daquilo, cair em uma ilusão, ou procurar motivos ilusórios para encher sua intensidade, né? Então, festas, bebidas, relacionamentos que não são saudáveis, mas que causam essa dinâmica de idas e vindas e, enfim, né? Porque o intenso é isso, ele vive de exponenciais emocionais, né? Isso que alegra ele é movido a isso. E eu mesma sou intensa desde que eu nasci. Eu não me lembro da minha pessoa sem ter isso. Eu lembro de amar demais os meus pais, de amar demais meu irmão, de sentir saudade demais, de sentir tudo demais, sabe? Ter amigas demais, querer viver tudo da vida, querer viajar, querer mudar, querer curtir um lugar quando eu estou feliz, curtir ele até a última gota. Isso que eu sou. Só que isso também pode gerar algum sofrimento, porque quando a pessoa que é intensa demais não tá vivendo isso, que é normal na vida, né, gente? Ela vai entrar em tristeza, porque ela precisa disso. Ela precisa de se esbanjar disso, né? E um outro grande motivo que causa sofrimento na maioria das pessoas intensas demais é a escolha que elas fazem durante esse alimentar da vida. Então, se ela escolhe drogas, se ela escolhe álcool, tudo isso não vai ter fim para ela. Relacionamentos, e ela vai entrando em uma dinâmica que ela vai se perdendo. Ela vai se alimentando aquela intensidade dela de coisas que são zero construtivas para elas, inclusive destrutivas. E quando a gente entra na palavra de impulsividade destrutiva, aí eu entro quando isso vira um diagnóstico psiquiátrico. Então, bipolaridade, borderline são pessoas muito intensas. Só que a fome delas normalmente vão causar sintomas destrutivos dentro delas. Então, por isso que inclusive é muito associada ao usuário de droga, né? A suicídio, a medidas impulsivas que causam dano, né? Enfim. E aí vira um diagnóstico psiquiátrico que deve ser tratado. E aí, muitas vezes, é você diminuir a impulsividade, você diminuir essa intensidade da pessoa, né? Você deixa a pessoa apática, que é um pouco triste. Mas como a intensidade dela é tóxica, às vezes é o jeito dela sobreviver na vida. E aí, em algum tempo, eu comecei a achar que eu devia ser menos intensa. Porque depois de muito sofrimento, muita coisa, depois de estudar as leis espirituais, ver a lei, né, das polaridades, que a gente devia tender a viver no equilíbrio, nem mais e nem menos. Eu tentei viver assim nos últimos anos e entrei numa tristeza profunda esse ano. Muito profunda. E sem causa aparente, né? E hoje eu tava numa sessão de terapia e por algum motivo eu tive uma emoção mais intensa esse final de semana. Depois de algum tempo eu saio com as minhas amigas, eu vivi uma coisa que eu vivia antes, que é sair, beber, dançar, ficar até tarde da noite.
E no domingo isso me causou muita ansiedade, que eu falei, cara, tá vendo? De novo, voltei pra isso. Só que eu fui lembrar da minha noite de sábado, eu tava muito feliz. Muito. E aí no domingo eu comecei a sentir culpa por sentir feliz, porque eu falei, tá vendo? Eu fiquei muito intensa, mas virou um dual na minha cabeça. E aí hoje na minha sessão de terapia, a minha terapeuta falou assim, Bárbara, você é intensa. Você foi feita assim, por que você tá negando isso? E aí eu falei, porque não é? Eu falei, não existe o que não é legal. É uma característica da sua personalidade, você não pode negar isso a você. O que você tem que fazer é saber viver isso, saber alimentar isso. Então, isso me deu um grande coisa, né, assim. Aí ela me deu algumas dicas, né. Se você quer sair, sai uma vez ao mês. Se você quer se relacionar, se relacione, mas sabendo quem você é, sabendo do seu foco, sabendo da sua prioridade, da sua vida, que é você. Então, o que eu queria dizer hoje para as pessoas intensas é para elas serem intensas, mas para elas nunca perderem o caminho de volta. E se elas acharem que em algum momento elas estão perdendo o caminho de volta, aí seria um bom momento delas pararem e tentarem controlar um pouco. Mas a intensidade, o sentir, o amar demais, o gostar, isso é um dom, inclusive, né? É um dom muito especial, porque só quem entende como é bom sentir aquele momento feliz, né? E é um dom que faz com que se a gente tem um hiperfoco, por exemplo, pessoas que têm hiperfoco, elas são intensas. Porque como que você vai mergulhar dentro de um assunto por horas e horas, dias e dias, anos e anos, sem você ter um sentimento por ele? Então, talvez, assim, o que nós intensos devemos fazer é um grande autoconhecimento, às vezes mais do que qualquer outra pessoa. Uma grande rotina de centrar, de ancorar, de tentar não se perder nessa intensidade, de todo dia sentar e calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas também viver ela, porque ela é a nossa energia vital, ela que faz parte, né, de quem a gente é, e não deixar se frustrar ou podar por ela. Se algo não der certo, tudo bem, procure uma outra intensidade. Trate isso como um superpoder, não como uma carga, não como um karma, porque você não vai mudar isso dentro de você. Você não vai. Você é intenso, você é intenso. Pronto, acabou. Então, você tem duas escolhas. Ou você trata isso como um superpoder e tenha responsabilidades com ele, ou você vive igual aqueles super-heróis que demoram a descobrir que tem superpoder e vão sofrendo até descobrirem que tem um superpoder e tratam ele com responsabilidade. Então, acho que é isso. Acho que isso é um grande superpoder. É uma habilidade de poder viver ao máximo, poder se entregar o melhor de si. Até no outro lado, porque quando a gente está em sofrimento por conta da intensidade, a gente parece que sofre muito de uma vez e depois acabou, sabe? Eu tenho uma coisa assim que as pessoas intensas parece que elas conseguem transmutar mais fácil, né? Tem um poder assim de regeneração maior. Mas acho que tem que ser vivido com responsabilidade, então passar a usar isso com... Eu mesmo tô tentando me abrir um pouco mais e pensando, eu tenho bases sólidas, eu sei quem eu sou. Tenho bases sólidas, eu sei quem eu sou. Vivi, não vou ter culpa, tal, vou aproveitar. E aí começa a conversar comigo, olha, a gente viveu mais intenso ontem, a gente vai ter um dia mais tranquilo, mas não pensa. Começa a contar pro seu corpo, porque o corpo da pessoa intensa, ele somatiza muito, né? Seu cérebro não entende, o seu corpo somatiza. O meu somatiza demais, muita dermatite, problema gastrointestinal. É horroroso, às vezes eu fico com o rosto todo empolado, sem nenhum motivo aparente. Mas isso é as emoções que estão aqui intensas e o corpo tentando se reestabilizar de algum jeito. Então, converse com o seu corpo, conte pro seu corpo o que está acontecendo, conte pro seu cérebro, abrace sua intensidade e viva ela. É isso. Um grande beijo.